Olá, pessoal! Eu sou Lipe para curiosos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva para que eu possa lançar vídeos todas as semanas. Muito obrigado. Iniciamos no vídeo de hoje, que é referente ao tema da Terceira Guerra Mundial, pois ela está próxima de acontecer, pois o continente asiático e o continente da América estão conturbados, pois as potências se encontram no continente asiático, assim como a China, a Rússia, a Coreia do Norte, fazendo com que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja de olho no caso da Venezuela de Nicolás Maduro, pois algo está acontecendo lá. E também o presidente chinês, que hoje é um dos representantes das potências da Ásia, se encontra com parcerias também junto com Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte. Ambos os dois fazem parcerias com a Rússia de Vladimir Putin, que é uma grande potência também. Sabemos bem que a Rússia, junto com a Venezuela de Nicolás Maduro, tramam uma estratégia para poder fazer frente aos Estados Unidos, tendo um país que esteja vinculado com a União Soviética na América do Sul. Sabemos bem que Estados Unidos e Rússia, junto Donald Trump, tem as parcerias junto com Israel no Oriente Médio, porém isso afeta muito aos populares do Iraque e do Irã. Sendo assim, as pessoas populares do Oriente Médio e também da América do Sul fazendo união contra os Estados Unidos. Irei iniciar uma trajetória que houve comunismo aqui no Brasil com um partido chamado PT, que é o Partido dos Trabalhadores, tanto que é a maior organização criminosa do Brasil que tentou implantar o comunismo desde janeiro de 2003. Iniciamos com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo nomeado o novo presidente do Brasil após Fernando Henrique Cardoso. Lembramos que Lula fazia parcerias com Fidel Castro, que é um ditador da região do país de Cuba. Porém, sabemos também que Vladimir Putin, que é o presidente russo, também tinha as parcerias com o mesmo Fidel Castro, sendo que as parcerias não eram de boa índole e as boas intenções não eram muito feitas. Dilma Rousseff, depois de muitos anos, Lula não conseguiu se reeleger pelo tempo de mandato, ele nomeou a Dilma Rousseff. Nada mais é do que uma presidente que fazia papel de um boneco, sendo que ela, na verdade, não administrava praticamente nada. Ela estava ali sentada apenas como um símbolo. Porém, quem estava administrando o Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva. E assim se iniciou um praticado de socialismo no Brasil. Países comunistas, junto com Dilma Rousseff, Vladimir Putin, outros líderes da Índia e também partidos aqui da América do Sul, assim como a Venezuela, a Bolívia e os países comunistas, como da Argentina, que eram liderados da Nicarágua também. Então, vemos que aqui no Brasil, o comunismo do PT estava já dando início e abrindo as portas ao Brasil, tanto que Dilma Rousseff só usava roupa vermelha e fazia gestos com outros líderes dentro de Foro de São Paulo. Esse grupo eram grupos de ditadores que estavam, como vemos no mapa, Brasil, Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Cuba e México estavam com pensamentos comunistas. Como vemos hoje, em 2018, o mapa não está mais assim. Voltando no assunto, Lula, junto com Nicolás Maduro em Cuba, foram
fazer uma festa, fazer uma confraternização. E sabemos bem que o Partido dos Trabalhadores, o PT, não veste em nenhum momento o verde e amarelo, apenas o vermelho do comunismo e também a estrela. Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a Dilma, sabemos bem que a Dilma ela tinha muito respeito fora do Brasil com os chineses, sendo que ela tinha totalmente portas abertas. Vladimir Putin, o líder da Índia e o líder da China e da África do Sul, tentaram a União Socialista. E os países estavam à frente do Brasil tentando implantar um comunismo mundial. Porém, Lula não contava com o juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal de Curitiba, onde foi preso. E aí o novo horizonte do Brasil com um militar no poder, sendo que sofreu um atentado antes das eleições, e sabemos bem que mesmo assim ele sobreviveu à facada. E Jair Bolsonaro, que se nomeado o novo presidente do Brasil em 2019, juntou seus ministros e seus ministérios para poder fazer o Brasil avançar. Mas Jair Bolsonaro não contava com os congressos, que são os senadores e os deputados federais, que chamados as velhas políticas, que cujam os interesses dos próprios bolsos. Porém, Donald Trump dos Estados Unidos, junto com Bolsonaro, fizeram uma parceria estratégica de guerra para que possa, na verdade, o Brasil ser uma base militar na América do Sul para os americanos. Sendo assim, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, fazendo parcerias com Donald Trump para implantar uma união socialista que é contra o comunismo. Jair Messias Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, implantaram a União Nacionalista junto com Israel no Oriente Médio. Isso é uma grande estratégia, pois os Estados Unidos, o Brasil e Israel, junto com os Estados Unidos. Porém, Donald Trump, pensando numa estratégia militar com o apoio do Brasil, sabendo que o Brasil pode ser um ponto importante para caso tenha uma terceira guerra mundial. Gente, sabemos que a Venezuela, junto com Nicolás Maduro, o povo passando fome nas ruas, comendo comida de lixo, e até mesmo os animais do zoológico passando fome, magros e debilitados, isso pode acarretar um problema, pois os líderes mundiais vendo o Nicolás Maduro comendo do bom e do melhor num restaurante turco, e assim os protestos das pessoas na própria Venezuela nas ruas e as manifestações pró-Guaidó e contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro já avisou os militares do próprio exército para que, caso alguém queira impedi-lo de implantar algo no país, ele irá entrar com os militares para contra o Brasil, tanto que houve algumas ameaças para o Brasil referente a algumas coisas que aconteceram na Venezuela. Isso pode explodir, sim, uma terceira guerra mundial, pois sabemos bem que a Segunda Guerra Mundial matou milhões, mas estamos falando de que hoje é a modernidade da Rússia, aonde os militares e os líderes estão com armamentos pesados. A Venezuela já está pronta para o que vier. Uma batalha, parcerias da Rússia mais a China, que estão se unindo. Caso haja uma terceira guerra mundial, a China irá lutar a favor dos russos e assim mesmo também os coreanos do norte, tanto China quanto Coreia do Norte, têm sim as armas atômicas. Estados Unidos e Rússia tentaram sentar algumas vezes, poucas vezes, mas sentaram, para tentar fazer acordos com os poderios que são nucleares da Coreia do Norte. Porém, os coreanos do Norte
continuam fazendo frente aos Estados Unidos e fazendo uma maior união a favor também de Nicolás Maduro da Venezuela. O que Isso é imaginamos uma é que coisa que na pode Venezuela acontecer, é um que ponto pode até mesmo estratégico para que explodir. os comunistas da Coreia do Norte, a China, a Rússia, a Índia, o Irã, que são países contra os Estados Unidos, façam frente aos Estados Unidos caso exploda uma terceira guerra mundial. Esses são os militares russos que estão prontos para a batalha, e eles não vêm fracos não, pois a China também existe uma inteligência que pode também fazer frente aos americanos. E a China é um país que contém bilhões de habitantes também na reserva militar, que isso também é um perigo, pois a China está fazendo tratado também com a Índia, que tem um líder também com pensamento comunista. Esse, no caso o indiano, junto com o Irã, é um problema para os Estados Unidos, pois juntando China, Índia, Irã, Rússia, Coreia do Norte, eu acredito que os Estados Unidos não conseguem vencer a guerra. Isso daí é um grande problema, por isso que o Trump está fazendo união com o Brasil, para ter mais pessoas ao lado dele. Os militares americanos estão preparados para caso de uma terceira guerra mundial. Porém, a Síria, junto com os países também do Oriente Médio, vemos que Donald Trump está um pouco encurralado com os líderes da Rússia e da Coreia do Norte. Vemos no mapa que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos e a China, a Rússia tem o poderio de bombas nuclear, fazendo com que os mísseis sejam virados para os aliados americanos, ou sejam, os europeus, iriam praticamente exterminar o continente europeu em questão de minutos. Uma bomba nuclear explodindo na União Europeia, na região da Europa, iria fazer a Europa virar cinzas. A China, com os seus militares, que são muito fortes, junto com os militares russos, isso implica num perigo à humanidade de gerar uma terceira guerra mundial. E este é o fim.